Oi, hoje é a resenha do conto O Legado, escrito por Virginia Woolf, aqui da sua coletânea A Arte da Brevidade, aqui no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Era bem do feitio de Angela ter se lembrado até de Cissy Miller, sua secretária. Mas como era estranho, pensou Gilbert Clandon mais uma vez, que ela tivesse deixado tudo na mais perfeita ordem, um presentinho de algum tipo para cada um de seus amigos. Era como se tivesse antevisto sua morte. Ela estava, entretanto, em perfeita saúde quando saiu de casa naquela manhã, há 6 semanas, quando desceu da calçada em Piccadilly e foi atropelada por um carro, morrendo na hora. Esse é um trecho ali do começo de O Legado, escrito por Virginia Woolf, que conta a história exatamente deste casal aqui, o Gilbert e a Angela. Sim, Angela morreu num acidente automobilístico, uma coisa bem rápida, imprevista, realmente ninguém esperava por isso, como ele até comenta aqui no começo do texto, o seu marido Gilbert. E nesse exato momento, quando começa essa narrativa aqui da Virginia Woolf, o marido está lendo as anotações que estão lá nos diários da sua esposa. Sim, era um costume que ele até reclamava um pouco com ela, né? Ela se dedicava muito a ficar escrevendo seus relatos diários lá naqueles pequenos cadernos. E a esposa sempre ficava com aquele ciúme típico, né? Quem escreve um diário não quer que ninguém leia o que está ali dentro. E isso serviu de algumas briguinhas, aquelas briguinhas rápidas de casais. Mas a Angela sempre comentava com ele: você quer ler? Mas um dia você vai ler sim, mas quando eu estiver morto, e talvez, se você quiser. Obviamente é o que acaba acontecendo aqui, né? Não tendo mais o que fazer, sentindo saudades de sua esposa, exatamente Gilbert começa a ler os tais volumes ali do diário de Angela. São mais ou menos 6 volumes, ele começa a ler aqui e ali. O que ele acaba descobrindo? Sim, tem muita futilidade aqui e ali, né? Mas o que chama atenção é um certo nome que fica aparecendo o tempo todo ali no registro. Aliás, não é um nome, são iniciais de nomes. BM. Quem é esta pessoa? Depois de um certo tempo, Gilbert percebe que não é uma mulher. Na verdade, trata-se de um homem. Pois é, nunca dá certo você ler diários de uma pessoa, quanto mais quando ela já é falecida. Mas eu paro de contar qualquer outra coisa, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Com certeza esse conto aqui da Virginia Woolf é bem diferente do que a gente viu, pelo menos nos 2 anteriores aqui dessa pequena coletânea. Como até comenta pra gente o organizador aqui desse livro, ele diz que 4 dos textos aqui presentes são daquela fase experimental da Virginia Woolf. Aliás, experimental não, ela sempre foi assim, né? Seu maior estilo dessa autora inglesa é justamente fazer aquele tipo de narrativa que a gente fica um pouco incomodado, a gente às vezes não entende direito o que ela está querendo passar com o seu texto, né? Às vezes não percebemos os contextos, né? Mas claro, a gente tem uma nuance de que alguma coisa ali está sendo posta em evidência. De qualquer forma, o que eu quero dizer, né? Justamente esse conto aqui, que ele está no meio justamente de 2 experimentais e mais 2 outros finais experimentais, temos aqui que esse que está do recheio deste livro é um texto tipicamente normal. É um conto típico, tradicional, naquele formato tipo começo, meio e fim. A gente percebe claramente, né, que a abertura já do texto já demonstra que temos uma história a ser decifrada. Sim, o personagem aqui, o homem, está querendo ler os diários da sua esposa e caímos naquela coisa que eu já comentei, que às vezes não é bom ler esse diário porque pode encontrar alguma informação que você não vai gostar. É justamente o que acontece aqui com Gilbert, né? Ele percebe que Angela tinha um relacionamento muito grande através dos apontamentos que ela colocava em seus diários durante vários e vários meses, que sim, havia um outro homem na vida dela. Claro, esse é o ponto principal aqui dessa narrativa. Como eu disse, o começo e também já o miolo também do texto, né? O final é outra coisa que eu nem vou chegar perto, porque, como eu disse, estraga a experiência de quem ainda pretende ler se eu falar essas coisinhas, esses spoilers, né? Mas o que vale aqui é que sim, a gente pode comparar com os 2 outros contos que a gente viu nos vídeos anteriores. O que tínhamos lá? Sempre havia aquela sensação de que aquele narrador, que sempre às vezes ficava um pouco incógnito pra gente, mas ele ficava se fixando em algumas coisas. Por exemplo, lá no primeiro conto, que era a marca na parede, ou era a mancha na parede, agora eu não lembro. Deixa eu dar uma coladinha aqui
para ver como era o título da história, exatamente, a marca na parede, onde justamente, né, o personagem ficava assim, incomodado com aquela marca que ele via ali em cima e ficava fazendo algumas viagens, muitas digressões. E depois, no segundo texto, que era objetos sólidos, aí tínhamos um personagem que ficava recolhendo objetos por ali, cá e lá, por onde passava. Ou seja, em ambos os casos, meio que um objeto apenas ou vários, dependendo da história, significavam que, claro, o narrador estava tentando se descobrir. No fundo, é sempre isso, né? O narrador busca uma identificação consigo mesmo, através de outras coisitas, como a tal mancha na parede ou então objetos recolhidos. E no caso aqui o que a gente tem? As memórias da falecida. E exatamente, Gilbert, ele também começa a fazer uma reconstrução, do mesmo jeito que os outros personagens nas outras histórias tentavam fazer com objetos. Claro que a diferença é que os apontamentos ali no diário, aliás, é algo físico, mas no fundo são as memórias da sua ex-esposa. Ou seja, em termos gerais, a gente pode realmente comparar os três contos da mesma maneira. São uma identificação do narrador para com um objeto, seja ele físico, como nas histórias anteriores, seja aqui imaginativo, né, uma coisa mais etérea. Mas claro, aqui sim o texto é realmente daquele bem normal, não tem nada demais, com uma certa dificuldade de interpretação, pois a gente entende facilmente o que o narrador do texto está querendo passar para a gente, diferente dos outros contos, como eu comentei, que ficava uma certa coisa nebulosa, você talvez precisasse ler mais de uma vez para tentar entender realmente o que a Virginia Woolf queria passar com aquela narrativa. Aqui não, é muito claro que realmente é uma pesquisa desse marido tentando descobrir quem diabos é esse tal de BM. Sim, no fundo é uma história bem mais simples, ou principalmente simplificada. Não tem como a gente ficar na dúvida, por exemplo, que ele tenha feito uma interpretação errada ali do texto que ele encontra de Angela. Não, está tudo escrito claramente. Aliás, ela nem coloca em coisas cifradas. O único mistério realmente que passa ali no texto da sua esposa é que sim, tá o nome da pessoa, do tal homem, tá apenas as iniciais. Então ele não consegue fazer uma conexão com ninguém conhecido. E claro, né, a gente entra naquela coisa de uma certa obsessão. Como havia também lá nos outros dois contos. A pessoa que olhava para a mancha ou o outro personagem que procurava os objetos por ali, lá e cá, também ficava na mesma coisa. Uma certa obsessão em tentar compreender o que aquelas coisas faziam no seu ser. Claro, aqui é mais fácil da gente identificar, né? O que é provocado no efeito gerado é o puro ciúme, né? Ou então a traição, né? Aquela sensação que for atraído por sua ex-mulher. Mas fazer o quê? É algo realmente bem claro, bem nítido. Nesse caso, sim, esse texto é mais formal completamente, mas não deixa de ser um bom texto. Claro, como eu gosto desse tipo de narrativa, que tem um começo, tem um meio e tem um fim, que é o caso aqui, a gente chega assim realmente uma conclusão ao final do texto, bem específica, não tem o que tirar nem pôr, não tem final aberto, por exemplo. Então, claro, desse modo eu gosto bastante. E com certeza a maioria dos leitores vão também gostar. E de um certo modo a gente pode até pensar, será que a gente pode confundir esse texto aqui com um outro autor? Se você lê esse texto aqui e alguém pergunta, quem foi que escreveu? Você tem uma certa ideia? Talvez ninguém chegue a Virginia Woolf, é bem provável, porque realmente o estilo dela não está presente aqui, é uma outra coisa. Aliás, foi um texto publicado póstumamente, ela já havia morrido e então ela não publicou em vida, ou seja, talvez ela não gostasse tanto desse texto, talvez ela não tivesse uma certa necessidade de publicá-lo, são vários Cs, né? Mas, com certeza, essa coisa de nunca ter sido publicado, talvez realmente ela não tinha muito apreço por esse conto. Não que seja ruim, muito pelo contrário, talvez ela tenha apenas percebido que realmente não é muito lá do seu grande estilo. De qualquer forma, eu me diverti bastante, fiquei muito curioso. Mas é algo sensacional? Não, também não é. Mas, em comparação com os outros dois, que eu gostei até bastante, lembrando, os outros dois contos, eu atribuí uma boa nota. E esse aqui, quando eu percebi que, peraí, esse me agrada mais, tem um estilo que me atrai melhor. Será que eu devo dar uma nota um pouquinho maior então? Ou deixar a mesma coisa?
Aí vem aquela velha questão, né? Qual desses 3 textos, então, talvez eu lembre mais daqui a alguns meses? E eu acho que é uma tendência desta vez, eu esquecer menos do que os outros 2. Ou seja, eu estou enrolando bastante, mas na verdade, no fundo, este faz mais o meu estilo. E portanto, para o legado de Virginia Woolf, eu atribuo 5 asteriscos. A nota máxima. Os outros 2 eu dei 4,5 asteriscos. Sim, eu gostei. Fazer o quê? E se hoje vimos uma narrativa gerada através de um certo diário, amanhã veremos um texto extraído de uma autobiografia de Pagu, sim, uma escritora brasileira muito conhecida aqui nessa coletânea Elas por Elas, dedicada apenas a escritoras aqui do Brasil. Promete ser interessante também, pois Pagu é uma escritora que eu nunca li nada dela. Tenho muita curiosidade em saber do que ela fez na sua obra. Bom, e semana que vem a gente retorna aqui para outra história de Virginia Woolf, já entrando no penúltimo texto aqui dessa coletânea super curtinha, né? Só temos 5 textos aqui presentes. E aliás, o próximo texto que a gente vai ver é um que eu já li num projeto lá do ano passado. Mas, enquanto os próximos vídeos não chegam, eu deixo aqui do lado dicas e outras resenhas que já aconteceram aqui dentro do projeto Contos do Meio-Dia. E tchau!